Olá pessoal, é, aqui é Lígia Franklin de Oliveira, da Terra de Judá, e hoje eu tô vindo porque a gente está na proximidade do Natal e poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que é sempre tão mobilizante, não é? Olá, oi, Jane, Jéssica. Estava comentando aqui de conversar um pouco sobre o evento desses dias agora, que se seguem marcados pela comemoração do Natal, porque todo ano, sabe, eu converso com as pessoas que estão junto conosco sobre esse período, porque quem trabalha com pessoas com atendimento dentro da área terapêutica percebe, sabe, que mais ou menos a partir de novembro, todo ano, começa a acontecer um processo de muitas emocionalidades emergirem nas pessoas. E isso se prolonga mais ou menos até a primeira semana de janeiro. Mas que fica muito acentuado nas proximidades do Natal, né? E a gente sabe o que acontece, né? Primeiro que a gente está numa das marcações de calendário de finalização que é muito forte, que envolve o mundo inteiro. Embora seja uma energia apenas terrestre, né, porque o final de ano, né, o primeiro dia de ano ser 1º de janeiro, foi uma coisa estabelecida pelo calendário gregoriano, pela Igreja Católica, e não tem uma conexão com energia, com nenhuma energia do céu, né? Foi um movimento estratégico de substituir, né, as festas de solstício, que são muito próximas, né, e que tem muito, né, lá no hemisfério norte, essa representação de morrer e renascer no inverno, porque o sol fica morto aparentemente por 3 dias, porque ele fica parado na sua declinação maior em relação à Terra, e depois ele retoma o seu curso natural. A gente ontem fez uma live sobre o solstício, comentando essas coisas. Então, tá aqui salva no Instagram da Terra de Judá. E aí essa festa foi substituída pela festa de Natal, inclusive agregando elementos dessa festa que os antigos faziam, como a árvore enfeitada, né, e tudo mais. Então, se foi colocado ali o dia de se comemorar o nascimento de Jesus, em substituição à festa do solstício. Assim como, quando chega em junho, foi colocado o dia de São João. Então, e que existiam fogueiras e tudo mais. Então, a gente sabendo disso, mas emocionalmente, né, a festa de Natal mexe muito porque ela é uma festa de reunião, principalmente das famílias e também reunião das pessoas que a gente gosta, né? A gente tem um monte de festa, de trabalho e tudo mais. Com o tempo, essa festa ficou sendo bastante, ficou muito distante do significado dela enquanto celebração do aniversário de Jesus, né? Ficou uma coisa muito estimulada pela atitude mercadológica da gente comprar muita comida, ter muitos gastos, comprar muitos presentes e muitas vezes ir para festas para cumprir uma obrigação social em vez de estar vivendo realmente uma celebração do nascimento de Jesus, que mesmo não sendo esta a data, hoje tem várias pesquisas, sabe, gente, que se acha que Jesus nasceu, inclusive, 6 anos antes do ano 0, de 6 a 7 anos, antes do ano 0. Então, a gente não sabe, né? Mas de tanto a gente celebrar uma coisa, e se essa coisa é celebrar o amor, o afeto, que essa é a representação máxima, eu acho, da história de Jesus, representar aquela hora que a gente reconhece a outra pessoa como igual a nós, não em igual como indivíduo, cada um tem a sua, ou pessoa, cada um tem as suas características, né? Mas igual em valor, né? Que eu acho que essa é uma palavra fortíssima, né? Da história de Jesus, junto com
esse amor que independe da condição da pessoa, de saber que nós estamos ligados e por isso o amor é esse elemento de ligação, né? E da gente tanto comemorar esse ano, ela ganha uma egrégora, né? Essa data ganha realmente uma força expressiva. Mas quando chega o final do ano, a gente vai avaliar o ano que passou, geralmente, com todos os seus desafios. E como é natural na vida, aconteceram coisas maravilhosas e aconteceram coisas complicadas. E às vezes a gente fica com uma sensação, exatamente, talvez por não estar construindo a sua vida tão alinhada com o seu propósito, de muitas frustrações terem acontecido. Então, a gente chega ao final de ano cansado e um tanto frustrado, e com a possibilidade de viver uma festa de Natal que tem essas distorções, além de muitas vezes esperar o encontro com a própria família idealizado, né? A expressão máxima disso, que é estimulada, são os anúncios para vender coisas, né, no Natal, mostrando aquelas famílias maravilhosas que não têm dificuldade nenhuma. Isso vai impregnando a nossa psique da expectativa que a nossa família seja assim. E aí, como não é, né, as famílias têm as suas naturais dificuldades, muitas vezes a frustração aparece muito aí também. Esse é um momento muito rico da gente saber que a família que a gente tem, sem que a gente tenha consciência, é um lugar, desde o momento que a gente nasceu, porque ninguém nasce numa família à toa, é um lugar que estimula o desenvolvimento da nossa consciência através das dificuldades que a própria família nos impõe. Se a gente tiver uma certeza disso, e a gente sabe que pai, mãe, irmãos, as pessoas da família fizeram o que conseguiram, fizeram o que deram conta no nível de consciência que desenvolveram. Mas se a gente olha para aquilo e a gente acha, sente que aquilo não ressoa com a nossa verdade, a gente pode construir a nossa vida diferente e ter como um olhar de que, bom, foi esse núcleo familiar que me recebeu aqui, então eu vim para aprender com essas pessoas, mesmo que elas não saibam. E a gente funciona assim em relação aos nossos filhos também, e as pessoas também em relação à família que a gente chegou. Então, no Natal, talvez em vez da gente ficar esperando ter aquela família incrível, fosse muito importante a gente desenvolver uma percepção dessa, vamos dizer assim, dessa função espiritual da família, que é tão maravilhosa, na verdade, e que as dificuldades que às vezes são muito grandes e muito doloridas, e a gente não vai negar que elas existam, mas a gente entender tudo isso, assim como as coisas maravilhosas que a gente possa ter recebido da família, como parte do nosso processo de nos tornarmos pessoas mais conscientes e, por isso mesmo, mais amorosas, um amor mais desintoxicado das dificuldades. Bom, então, a gente tem que considerar isso tudo, principalmente num ano como 2024, que eu reconheço, assim, eu acho que vocês também, tem sido um ano que houveram muitas conquistas, mas muitas dificuldades aconteceram. As conquistas, inclusive, vieram para a maior parte das pessoas por muito esforço, por muito trabalho, e o que faz parte da vida, mas é um ano que a gente não pode dizer que foi um ano levinho, né? E a gente fez também aí uma avaliação de 2025, a gente sabe que os desafios fortes vão continuar acontecendo, então não adianta a gente reclamar e sim a gente entender o significado das coisas, né? Bom, então a gente olhar para esse final de ano desse jeito, e aí o que eu queria conversar com vocês é porque especialmente o céu astrológico do dia 24, véspera de Natal, que a gente comemora quando chega de noite, e do dia 25, é uma qualidade de céu extremamente desafiadora. Mas assim, extremamente desafiadora mesmo. Tem aspectos fluidos? Tem, mas eles são pequenos em relação à sinalização dos desafios. A gente já sabe, né, pessoal, que os trânsitos astrológicos no céu estão apenas sinalizando a ativação de certas tendências dentro da nossa psique, da nossa alma.
Então, não são os trânsitos que fazem as coisas, é como nós vamos estar com certas disposições mais acentuadas para um lado ou para outro, e o que o nosso discernimento vai escolher, para que, na verdade, tudo está a serviço desse desenvolvimento da nossa consciência, que a gente chama de evolução. Bom, então, o que eu queria comentar com vocês, que é forte, que eu fiquei preocupada, né? Porque não é comum a gente ver um céu com essas características no dia exatamente 24 e 25. Então, no dia 24, a gente vai ter uma lua no finalzinho de Libra fazendo quadratura com Plutão. Isso é um sinal astrológico de uma tendência a emergirem questões emocionais, feridas emocionais antigas, emergirem e essa, vamos dizer assim, essa manifestação, essa eclosão de emocionalidades poderem acontecer sendo provocadas por situações desafiadoras. E são coisas que vêm lá do fundo do nosso baú, da nossa alma, que podem ressurgir, né? Principalmente se a gente andou acumulando coisas sem resolver nessa vida. Né? Se a gente vem resolvendo, vamos dizer assim, a gente não tem muito o que trazer nesse sentido, mas se a gente ficou acumulando coisas, essas coisas tendem a acontecer, porque acontecem coisas do lado de fora provocadoras. Além disso, essa mesma Lua vai estar fazendo quadratura com Marte e o Plutão está fazendo oposição a Marte em Leão, que são energias de agressividade, são energias de impaciência, de irritação. Então, nós temos uma tendência a tudo isso no dia 24. Apesar do Mercúrio ter saído da sua retrogradação, ele está no seu movimento direto, o que ajuda a comunicação, porque Mercúrio tem a ver com a comunicação. Ele se encontra em Sagitário, né? E Sagitário, como eu tenho comentado, é uma energia maravilhosa, inclusive rege o meu ascendente, então tem aspectos muito incríveis, mas nesse momento está me interessando falar do lado, às vezes, quando a pessoa não tem consciência, e isso aqui abrange todo mundo, né? Esses trânsitos abrangem todo mundo, tá? O Mercúrio em Sagitário é aquela palavra mais impositiva, se a pessoa não tem consciência, de querer ser a dona da verdade, de querer convencer a outra pessoa de alguma coisa. Bom, além disso, né, quando essa Lua faz quadratura com Marte e com Plutão, pertinho da meia-noite, olha só. E aí, no dia 25, a gente tem, de certa forma, ainda desafios que até se acentuam no sentido das nossas emocionalidades, porque aí a Lua sai de Libra e entra em Escorpião. E ela continua fazendo quadratura com Plutão, quadratura com Marte, em pleno dia 25. E se isso aí se soma a aquele Mercúrio lá em Sagitário, faz oposição a Júpiter e ele faz quadratura com Saturno. Na verdade, a gente diz que Saturno vai viver nesse dia 25 uma quadratura T, no qual Saturno, quadratura com Júpiter, ele faz quadratura com Mercúrio, e Júpiter e Mercúrio fazem uma oposição. Esse nome eu só estou dando para vocês, ninguém precisa guardar esse astrologuês, mas é que isso aqui significa ainda uma coisa mais acentuada nas questões ligadas aos desafios que podem acontecer nesse período, a respeito, então, dos transbordamentos emocionais inusitados, inesperados, da comunicação da gente sair toda truncada ou das outras pessoas e agressiva, não é? E muito cuidado com essa coisa dos donos da verdade. Não esquecendo que durante esses dias também, como a gente já está vivendo, a Vênus está em Aquário, que é uma coisa super bonita, do amor libertário, libertário ou livre no sentido vamos dizer assim, da gente ser estimulado a amar com mais liberdade de ser, mas está fazendo uma quadratura com o próprio Urano que rege Aquário.
Então, isso também é um desafio, porque isso pode ser uma maneira de demonstrar essa liberdade intempestiva, impaciente. Então, se repara a quantidade de desafios que se concentram nesse dia 24 e nesse dia 25. A Lua deixa, em Escorpião, deixa de, vamos dizer assim, se encontrar nesses aspectos mais difíceis na madrugada do dia 26 só. Bom, então, no frigir dos ovos, juntando isso tudo, nós temos que, vou falar um pouquinho daquilo que a gente precisa, então, ter consciência e se cuidar nesses dias. Vou falar do aspecto mais material objetivo ao aspecto mais sutil e subjetivo, tá bom? Primeiro lugar, né, os engarrafamentos, o trânsito, os meios de transporte, né, porque Mercúrio rege isso tudo, também podem estar atrapalhados, todos eles. Então, retardo de voos, engarrafamentos que não acabam. Logo, se a gente não quer se irritar, vamos sair antes da hora, vamos sair com antecedência, vamos nos programar direitinho. Depois, não entrar em confronto, né, nos trânsitos da vida, na rua, nas compras, porque claro que as lojas ficam assim, só que tem um elemento de irritação muito grande. Esses trânsitos são aqueles que você vai fazer uma compra, a loja está super cheia e você acaba sendo maltratado ou maltratada, entende? Por quem está te atendendo, aí você responde mal, aí daqui a pouco tem uma confusão, tem uma briga enorme. Então, calma, devagar, não entrar, sabe, nas histórias. Quando sentir que a irritação está chegando, para e respira. Eu sempre falo uma coisa assim, a gente tem dentro da gente, gratuitamente, uma capacidade da gente poder sair dos estados de irritação antes que aquilo suba totalmente a cabeça. A gente começa a sentir que está pegando, não precisa nem falar nada para ninguém, não precisa sair do lugar às vezes, mas respira 3 vezes fundo e solta pela boca. Isso muda a nossa energia. Se possível, sai até daquele lugar um pouquinho, se afasta um pouquinho e faz isso. Se não dá, faz ali mesmo. Mas a gente tem que ter essa consciência nesses dias. Agora, sobretudo, nas reuniões, sejam nas festas com os amigos e principalmente nas reuniões familiares, porque Lua, pessoal, fala do nosso corpo emocional, como eu estava dizendo, mas fala de família e de casa. Então, tem uma tendência muito grande para as reuniões familiares acontecerem coisas que, de repente, ou aquilo que estava guardado há muito tempo explode, ou sai alguma conversa em que é projetado alguma raiva, alguma frustração nossa ou de alguém da família, naquela situação que nem tem nada a ver com aquilo, mas a gente sabe que psicologicamente essas coisas acontecem, e aí, né, estoura uma coisa. E evidentemente, olha, essa Lua, quadrado Plutão, depois no dia 25, a própria Lua, quadrado Plutão, que continua em Escorpião, pode ser uma oportunidade, sim, de se fazer uma certa limpeza de questões difíceis, né, de ter conversas que limpem. Mas esse trânsito, esse céu, ele está tão de quadraturas e confrontos que a tendência maior, diante de uma discussão dessas, não é muito limpar, é mais sair no confronto. Então, a gente precisa ter consciência disso. Precisa saber que a gente não vai resolver as nossas questões nessa noite. Não vai. E ter essa sabedoria. Precisa ter a sabedoria, então, de que se a gente sente que alguém está ali tomado e provocando alguma coisa, que pode ser, está sendo tomada por essa ativação dentro de si, e a gente não enganchar. Olha, uma das coisas que não só nesse momento, mas que faz parte da sabedoria da vida, é a gente conseguir ter um discernimento, o que é nosso, o que é da outra pessoa, e a gente não enganchar. A maior parte dos conflitos muito complicados acontecem porque uma pessoa traz o lado dela, sombrio que eu estou falando, é que a pessoa não tem consciência, ela não trabalhou aquilo. E a nossa própria dificuldade engancha com a dela.
E aí vai, sabe, as duas sombras das duas pessoas ou de mais pessoas, né? Isso acontece no coletivo também, é da onde saem aquelas confusões coletivas, vão caminhando juntas e dominando a situação. Então, se tem um momento para a gente cuidar desse ano, porque tem a tendência a pegar exatamente as nossas relações de intimidade, lua, sabe? Muito fortemente, é nesse Natal. Então, a gente não precisa discutir as coisas profundas da vida, a gente não precisa discutir política, por favor. A gente, sabe, a gente pode estar presente ali, usufruindo do melhor que cada pessoa pode, e quando ela entrar, ou a gente entrar na nossa dificuldade, respirar fundo. Perceber também se aquilo que a pessoa, as pessoas estão dizendo, ou aquela situação daquele tamanho todo, ou se está tocando em alguma dificuldade nossa armazenada, que é só para a gente sacar que a gente tem aquela vulnerabilidade, para a gente depois cuidar dela. E não tentar projetar ali também a nossa dificuldade. Então, a gente não pode esperar que todo mundo numa família possa ter esse grau de consciência, né, pessoal? Isso é natural. Mas nós podemos ter. Então, eu estou vindo conversar exatamente, sabe, pela importância que eu estou vendo esse céu astrológico exatamente nesses 2 dias, que é uma festa que seria uma festa do amor. É claro que eu fiquei me perguntando muito, né? Nossa, né? Mas para que isso, né? Para que esse céu tão desafiador acontece exatamente nesse momento? E eu cheguei a uma conclusão. Se o Natal ele representa um momento, uma oportunidade da gente se aproximar pelo coração das pessoas e deixar tudo o resto que não é tão importante assim, sabe? E isso não acontece com tanta frequência nas festas de Natal. Acontece, mas não é tão frequente. Talvez fazendo parte desse ano de 2024, que é desafiador exatamente por nos colocar contra a parede, no sentido da gente acelerar o desenvolvimento da nossa consciência, talvez exatamente aconteça esse céu para a gente passar por um teste, digamos assim, em relação à nossa capacidade amorosa, que não é de deixar ou negar, deixar de enxergar as dificuldades e as sombras, as nossas e as do entorno, mas é a gente saber, aprender a lidar com isso e trazer, vamos dizer assim, o amor como esse elemento de ligação, de conexão pelo coração. E é como se fosse um teste, sabe, gente? Para todos nós. Pode ser que, em vez de toda essa agressividade que eu estou falando, surjam situações de tristeza. Pode ser que a falta possa ocupar o coração de grande número de pessoas. Aquela coisa de que uma separação e a pessoa está separada, está sozinha e ela se sente solitária e triste. Alguém que... bom, a gente teve muitas despedidas de pessoas esse ano, todos os anos tem, mas eu, assim, acompanhei despedidas de pessoas próximas, muitas, né? Então, e meio inesperado, de pessoas que eu não esperava, pelo menos, que se fosse. E essa sensação de falta e até de desamparo pode acontecer. E aí eu torno a dizer, a gente não pode, eu acho que, negar a saudade que a gente sente, nada do que a gente sente, na verdade, né? Mas se isso acontecer, eu acho que tem 2 coisas. Vou pegar os 2 exemplos que eu dei. A pessoa está separada e está sozinha e se sente só ali naquele momento, relembra as coisas do passado. Bom, não te esquece que quando uma separação acontece, independente de que uma pessoa quis a separação, a outra não quis, a alma das duas precisavam dessa separação, porque aquela relação não era mais nutridora do ser, do teu próprio ser, né? E por mais que isso seja difícil, isso é importante ser vivido para que se abra possibilidades de se viver. Não estou dizendo nem outro amor, mas de ter uma vida que seja uma vida mais de relações de verdade e nutridoras de fato.
e que tem um período que a gente tem que se adaptar ao novo que acontece, é difícil, mas se a gente passa por ele, a gente fica mais potente do que a gente era antes. Então, e sempre todo mundo tem outras pessoas, outras qualidades de relação que nesse momento, mesmo que a gente esteja sozinho em casa, a gente sabe que existe, né? Eu tenho algumas amizades que eu quase não falo com elas, porque a gente mora longe e a vida vai levando. Mas é uma coisa de que eu tenho uma certeza do coração, como eu digo, sempre está online, no online da internet cósmica, né? Então, não importa, eu sei que essa pessoa está lá e eu estou aqui e que o nosso amor existe. E a mesma coisa em relação às pessoas que se foram. A gente não vai negar a saudade e a falta que elas fazem, mas se a gente tem um desenvolvimento espiritual forte, a gente sabe que ninguém morre na hora errada, que a hora que a pessoa foi embora era a hora necessária para o caminho dela, mas que o amor que foi vivido, esse é eterno, esse está sempre em conexão. Então, da gente poder sentir a saudade, porque a saudade é uma forma da gente reconhecer a importância daquele afeto, daquele amor na nossa vida, mas a gente poder também reconhecer que a pessoa precisa viver o caminho dela e a gente, o nosso aqui. E celebrar, na verdade, a oportunidade de ter tido por um tempo a experiência daquele afeto, da presença daquela pessoa conosco. Enfim, é um Natal, sabe, 24, 25 e até 26, eu acho que isso fica reverberando nessa semana, em que esses desafios emocionais vão estar fortíssimos. E eu não estou nem entrando aqui no nível do mundo, das notícias do mundo, das questões climáticas, nem nada, porque isso aqui me mobilizou muito nesse sentido de dizer, bom, então é isso que temos, vamos viver isso com consciência. E a vontade de compartilhar, e se vocês puderem compartilhar com outras pessoas que estão com o coração pronto para ouvir, também falem e conversem, mas lembrar que nada de imposições, né? Então, a gente saber ter essa sabedoria. Resultado, este Natal, eu acho que ele está consagrado a, no planeta, muitas e muitas pessoas viverem desafios emocionais profundos com a função da gente desenvolver a sabedoria do amor em nós. É isso. E aí, eu acho que amanhã a gente vai ter uma meditação da Terra de Judá às 18 horas aqui no Instagram, que eu acho que vai ser muito, muito boa também, fazendo parte desse preparo, né? E desejo que essa minha conversa com vocês possa acrescentar alguma coisa, possa ajudar, que vocês se lembrem, e assim como eu vou estar me lembrando também de tudo isso, e que a gente possa depois falar, ufa, sabe, conseguimos. E é isso. E que cada um de nós seja, o que eu digo sempre, lamparina, né? Que a luz da nossa consciência possa estar iluminando no entorno, principalmente 24, 25 e 26 dessa semana, para que essa ideia do Natal, do nascimento do amor em nós, possa ser verdade, né? Obrigado pela companhia, gente. Um beijo grande. Bom final de semana. É domingo, né? Esse domingo. Até o final dele. Beijo, beijo.